pessoal, boa noite. Voltando aqui para dar continuidade aí a uma conversa que a gente teve há um tempo atrás sobre o sistema de carregamento de carros elétricos e os condomínios. Então, novamente, está aqui conosco o Carlos Alberto, que é engenheiro, responsável por toda essa parte de retrofits de condomínio, trabalhou muitos anos em multinacional e tem uma experiência grande. E de outro lado, o Felipe, que já esteve aqui com a gente, também trabalha com a ATM, que tem um departamento da empresa, um braço da empresa, ligado a sistemas de carregadores elétricos, eletropostos, etc. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho das novidades que nós tivemos aí em fevereiro e em março. Em fevereiro foi uma lei estadual, né, a 18.403, e a atualização da Instrução Técnica número 41 do Corpo de Bombeiros, que saiu agora no dia 17 de março. Então, eu vou falar um pouquinho só da lei e como eu vejo, e depois vou abrir aqui para o Felipe e o Carlos veem como eles estão vendo essa situação. A lei, ela assegurou às pessoas um direito de instalação de um sistema de recarga individual, né, para aqueles prédios comerciais ou residenciais onde há vagas privativas de garagem, né? E condicionou esse direito também ao cumprimento das normas técnicas e das normas de distribuidora de energia, que no caso de São Paulo é a Enel, né? Então, eu fiquei aqui pensando com os meus botões como diminuir os conflitos de condomínios, né? Então, eu entendi o seguinte: a lei fala que basta você endereçar ao síndico um pedido formal de instalação de uma recarga, de que você arque com esse custo, né? Mas eu acho que as coisas não são tão imediatas assim, né? Eu acho que a primeira coisa que você que tem interesse na instalação de um sistema de recarga é ver se você tem uma vaga privativa, que é aquela vaga de garagem que é sua. Ela não pertence à área comum. Ela é escriturada e pertence ao titular. Então, se você já não tem a vaga privativa, então você já tem um problema que vai te levar para uma outra solução, né? E a segunda questão é a observância dessas normas técnicas da Instrução Técnica 41, né? Essa instrução técnica, que foi atualizada agora em março, ela traz uma série de requisitos técnicos a respeito da instalação. Isso o Carlos pode falar para a gente melhor. Mas o que me chamou a atenção é justamente o fato dessa atualização trazer a responsabilidade técnica, deve abranger a elaboração de um estudo de demanda e curva de carga, ratificando a viabilidade da infraestrutura. Então, a instalação, se ratificada essa viabilidade, a instalação é simples. Você vai ter um projeto, você vai ter que observar as normas técnicas, altura de instalação, botão de pânico, desligamento automático, uma série de requisitos. Mas tudo isso vem depois desse estudo de demanda. Então, eu acho assim, você que tem interesse, comece olhando para o seu imóvel. Veja se você preenche esse requisito. No segundo momento, olhe para aonde o seu imóvel está localizado. O prédio é muito antigo, é um prédio que demanda uma atualização geral, não só de parte elétrica, ou é já um prédio mais atual, né?
converse com o síndico para ver como é que vocês podem viabilizar esse estudo de demanda de carga, que não é uma coisa absolutamente cara, é até bem acessível, como me explicou o Carlos, né? E com isso, você depois vai pagar, né, o que for necessário para a instalação do seu ponto. Então, eu acho que é por aí que a situação deve caminhar, ou seria bom que caminhasse, de uma forma simples e cordial entre todos. Então, vamos ver aqui o Felipe e depois o Carlos. Felipe, me diga o que você está vendo desta norma. Eu sei que você tem uma novidade boa para contar aí, e estou vendo o seu empenho e da ATM, né, para facilitar esse processo todo. Com certeza, muito obrigado. Boa noite, Noeli. Boa noite a todos. Ao Carlos, é um prazer estar aqui de novo com vocês, com a Larissa. E foi uma vitória, né? A gente considera que essa lei fresquíssima, né, que ainda é muito novidade, que a gente está bem nichado aqui, mas vários síndicos já estão me procurando, vários condôminos, né, que agora, poxa, tem uma lei, eles não vão no âmago da lei como você, uma ótima advogada, entende certinho, mas é como se fosse uma sensação, ufa, agora eu posso ter um carro elétrico. Alguém me ouviu. Alguém me ouviu. Independentemente que já tem gente falando, alguns engenheiros ou pessoas da área técnica, que é um exagero por botão de pânico, eu não vou fazer exagero ou não. A Noruega, que é referência, não usa, não importa. O Brasil colocou, é um botão de pânico que vai automaticamente você bater a mão no botão vermelho e desligar todos os disjuntores do pavimento que tiver o carro elétrico, e vai desligar tudo que for elétrico, vai apagar a luz, enfim. Então, isso daí foi visto com alívio para as pessoas que trabalham com isso, porque se sentem mais confiantes de colocar uma vaga, né? Porque o síndico tinha um pouco de medo, eu entendo o lado do síndico, pô, vou colocar um negócio que a legislação está pastosa, não sei se pode, não sei se não pode. Ter a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade, pode ser processado se der algum problema, e a gente sabe que carro elétrico ainda assim é mais de 40 vezes mais seguro que o carro a combustão, mas como é muito novidade, né? As pessoas ainda têm isso, e foi bom ter essa lei, porque está muito crescente, né? A gente terminou 2025 com 9,1% dos carros 0 km vendidos no Brasil sendo elétricos ou híbridos de tomada, que se chama híbrido plug-in. 9,1%, é muita coisa. E o primeiro trimestre pela Anfávia, de janeiro até março de 2026, já subiu para 16,9% das vendas de 0 km no Brasil. Gente, 16%. Então, assim, é bacana. Eu tenho carro elétrico já particularmente há 3 anos. Vamos colocar que o Irã ajudou nisso. O Irã também tem essa O Trump está ajudando, né? Gente, uns amigos meus mandaram foto, Carlos, gasolina em bomba de gasolina, R$9,10, tem alguns lugares que está batendo isso. Eu gasto 6 vezes menos para recarregar em tomada, né, lá na minha loja, porque o meu prédio está a casa de ferreiro espeto de pau. Eu não tenho vaga escriturada, estou na batalha de talvez comprar uma vaga, enfim, mas na vaga coletiva, que é a vaga de visitante, talvez possa, outro debate que a gente pode fazer aqui. Muitos prédios estão procurando a gente, que as pessoas não querem comprar a vaga escriturada, e como agora tem a lei para ajudar, então vamos fazer os estudos com um bom engenheiro que nem o Carlos e colocar na vaga rotativa, também pode, a vaga rotativa continua podendo. Então, assim, é o que você está falando, eu acho que no caso das vagas coletivas, das vagas de sorteio, porque também tem muitos prédios antigos que não tinham um número de vagas suficiente para o número de unidades. Também, sim. Então, eu acho que aí o que vem é justamente o síndico levar o assunto para uma assembleia e mobilizar os condôminos do quanto a melhoria da instalação de um carregador elétrico de melhor potência, maior potência, você pode explicar melhor, agrega valor para o prédio. Porque é o que eu disse a você, aquele apartamento que já tem um diferencial, porque a vaga é privativa, se você agrega na vaga ainda um carregador elétrico, na hora que você vai vender o seu apartamento, você só vai somando. Você falou uma coisa muito boa, Noeli, que aí eu já lembrei. Semana passada, gente, olha que legal, aqui não é combinado, a gente tem umas pautas, né, a gente vai lembrando. Um prédio que entregou agora, de uma construtora aqui em São Paulo, 160 vagas. As 160 vagas já estão preparadas para a tomada para a entrada elétrica. Não são as 160 vagas minhas, que eu coloco o box, que é o equipamento de carregar.
mas o prédio já na sua concepção, Carlos, foi feito com demanda energética o suficiente. Esse eu acho que foi um plus desta lei. Eu acho que se tem um ponto que de fato foi muito bom nesta lei, é esse ponto, é esse artigo 2º que coloca que os empreendimentos que tiverem seus projetos aprovados após a entrada em vigor da lei já devem ter em seus sistemas elétricos capacidade mínima para essa instalação. Então, eu acho que isso resolve, ou pelo menos põe um deadline no problema. Entendeu? De hoje para frente, aqueles projetos que vierem a ser aprovados já vêm com essa previsão. Ótimo, resolveu o problema. Agora, daqui para trás, a gente vai passar por uma adequação. O Carlos lembrou aqui de quando começou a internet, que era cabeado e você não tinha nos prédios instalação para passar cabo. Aí você, Felipe, lembrou da história dos aparelhos de ar-condicionado, porque os prédios não tinham antigamente e agora todo mundo quer. Então, sabe, isso é o desenvolvimento, eu acho. Sim. Eu acho que isso é o futuro, é o caminhar das coisas, né? Verdade. E acho que a ideia é essa. Carlos, fala um pouquinho aí do seu ponto de vista. Boa noite a todos. E se você puder desmistificar para todos nós o que é o estudo de demanda e curva de carga, vai ser ótimo. Sim, é perfeito. É o que eu estou mais ouvindo nas últimas 3 semanas. Então, na verdade, eu tenho estado em vários condomínios nos últimos anos. Né? E a realidade que eu vejo nos prédios que têm mais de 20 anos é que o projeto inicial das instalações elétricas não traziam, né, grandes quantidades de reserva, ou seja, aquelas novidades que fossem instaladas daí para diante, embora sejam prédios assim de nível, né, não tinham espaço, sobra de energia para fazer grandes implementações de equipamentos e de carga, né? E essa é uma dificuldade que eu notei na maioria dos prédios. Então, começar a fazer um trabalho de instalação de carregadores elétricos exige, primeiro, um estudo de carga. O que é um estudo de carga? Estudo de carga do prédio. Do prédio. Legal. Eu acho que é isso que tem precisa que ficar falar, claro. da minha vaga só não, é para o prédio todo. Né? Não, é do prédio. Então, o prédio tem que ter na entrada um transformador, tá, capaz de suprir todas as cargas já existentes que funcionam lá, né? Tudo aquilo que tem de antigo. Tudo que está funcionando lá no dia a dia. Do dia a dia, e tem que ter capacidade de sobra para instalar carregadores. Então, vamos supor que você tenha um transformador de 150 kVA, tá? Se a curva de consumo é o seguinte, é uma curva que mostra em cada instante do dia quanto que o prédio está consumindo desse transformador. Existem momentos em que a sobra é maior, existem momentos e situações que a sobra é menor. Quando você vai fazer um dimensionamento desse, você tem sempre que fazer, né, prevendo a pior situação. Interessante. Entende? Então não é 24 horas, né, Carlos? Muita gente me pergunta, é 7, 14, 21 dias? Tem uma data, assim, um período? Não, esse estudo é feito normalmente, o que representa a demanda de um prédio é uma curva que se levanta num período de 7 a 10 dias. Legal. Ela é representativa disso. Importante dizer que curvas de consumo têm sazonalidades. Por exemplo, tem épocas que tem mais calor, então se usa mais inverno, verão. Inverno, verão. Então, tem que escolher não a melhor época para levantar essa curva, tem que ser uma época representativa. Semana passada foi um feriadão, o cara queria deixar por 7 dias, 4 dias de feriado. Então todo mundo saiu do prédio e não ia refletir uma realidade, talvez. Então, tem, importante tem que pensar assim, né? É importante sempre ter presente que a gente não pode fazer isso, né, tentando colocar no meio variáveis que possam atrapalhar depois o resultado do estudo. Não, mas feito no período adequado, né, essa curva mostra quanto que tem de sobra de energia. E a quantidade de carregadores, por exemplo, né, dos 150 usa 100 ali, a curva mostra que está consumindo 100,
né? A sobra é de 50 kVA. Legal. Cada um desses carregadores wallbox Uhum. são 7 kVA. Tá? Isso. Então, teria espaço para instalar até 7 carregadores. Wallbox. 7 vezes 7 daria 49 e sobra um. Isso é uma pergunta legal, assim, é igual essa conta, não de padaria, vamos dizer, sobrou um, é bom ter essa margem, qual que é a margem? Não, a margem é essa Suficiente, mesmo. 50, 49, bacana, 49. coloca 7, muito bom. Isso é uma forma de você dizer, olha, eu tenho hoje espaço na pior condição de operação do prédio, ou seja, no momento de maior consumo, espaço para trabalhar com 7 carregadores. Isso porque você não sabe a hora que o condomínio vai ligar. Então você não pode assumir no momento que a carga está baixa e colocar 10, porque depois os 10 não vão ser suficientes. Mas assim, esse estudo de carga, para a gente trazer para a pessoa que tem interesse, esse estudo de demanda de carga do prédio, é o que você está falando, é de 7 a 10 dias. Isso. Então, posso colocar para as pessoas que num prazo de 15 dias esse estudo estaria pronto. Você tem que primeiro instalar. Não, É assim, que por demora exemplo, eu chego e falo assim, olha, o Felipe lá quer instalar. E ele resolveu que ele vai suportar esse custo para levar para o condomínio. Então, assim, é um trabalho de 15 dias. É um trabalho de 15 dias, porque tem que fazer um relatório, tem que fazer a análise dos resultados. É um trabalho de 15 dias, mais ou menos. Claro. E depois disso aí tem que ser emitido um relatório, um laudo, né? Esse laudo tem que ser assinado, porque representa Sim, tem a responsabilidade técnica. E a partir daí se começa a estudar o que pode ser feito para poder instalar carregadores elétricos. Na minha opinião, né, a minha visão, né, eu acho que tudo parte de um planejamento. Não adianta olhar para esse momento e falar, eu vou começar instalando 7 carregadores. Se o prédio precisa de 17, porque tem 17... isso é muito legal falar, é verdade. O tal do boi que chega primeiro bebe água limpa. Eu escutei de um síndico isso, porque já está com fila de 7 carros que os caras já compraram, os condomínios. Ah, Felipe, mas não para de vender essa, vai ter 21, então já faz para todo mundo. Como que funciona isso, Carlos? Não, é isso que eu estou dizendo. Se você tem espaço para 7, né, começar a puxar cabo, instalar carregador para 7, futuramente vai ser um problema para o condomínio, porque outros vão querer. Então a minha palavra se chama planejamento. Então o condomínio tem que definir, né, o que ele pretende fazer, tá certo? E eu acho que o estudo tem que ser feito visando a possibilidade de que todos possam instalar. Porque o síndico, na verdade, ele deve zelar pelo benefício da coletividade. Exatamente. Fica mais caro? Fica, mas eu concordo plenamente. Teve vários presidentes de montadora que falou, se você ainda não tem um carro elétrico ou híbrido, nos próximos 5 anos o seu carro praticamente fatalmente vai ser elétrico ou híbrido. Não, e assim, então, eu estou tentando colocar, esse estudo de viabilidade, ele fica pronto em 15 dias. O custo dele é proibitivo, Carlos? Não, na sua normalmente, opinião? não, na minha é um estudo que exige uma pessoa capacitada, exige um equipamento de alto custo, que é um medidor de demanda, tá? Um estudo desse com todas, se for feita só uma medida, porque às vezes você não consegue fazer na entrada uma medida só, tá? Você tem que medir em mais de um ponto para poder chegar a essa conclusão. Dependendo, vamos supor, tem a entrada, mas eu quero instalar na área dos condôminos, então eu preciso saber se a entrada está adequada e se os circuitos que chegam na área dos condôminos também está adequado, certo? Então eu quero instalar na entrada e quero instalar nas duas. Então tem a área comum e a área dos condôminos. Todas as vezes você pode tem particularidades. Então, supondo que você vai fazer 2 a 3 medidas, um estudo desse fica em torno de R$20 mil. Tá? Que não é muito rateado para ratear no condomínio. É. E com isso você tem um instrumento, penso eu, para definir não só a instalação de carregadores elétricos, como a instalação de qualquer outro equipamento. Pelo menos assim, o que tem
se tem sobra de energia, se não tem e o que precisa. Porque aí depois vem o projeto, aí tem todo um desenrolar. Aí você tem que definir as premissas desse projeto. Então, se você vai instalar 21 carregadores, você não tem capacidade, espaço, né? Você precisa ver que caminho seguir, certo? Sim. Então, existem dois caminhos normais. É o caminho de você decidir pedir um aumento de carga para a concessionária, aumento de demanda, é um processo administrativo que você pede para que o transformador na rua, que está instalado no poste, e os cabos que entram até dentro do prédio sejam adequados para essa demanda maior. Até o da bitola, né, do carro. Não, é o transformador. Eu falei, olha, 150 kVA era o antigo, agora vai ter que instalar um de 250 kVA, tá? Porque existem faixas, transformador não existe. 150, 250. Ah, vamos 250. Então você prepara a tua instalação já pensando em instalar um de 150, 225 e 300. Só para a gente limitar um pouco aqui a nossa conversa, né? Com esse estudo de carga, o síndico tem uma condição técnica de responder ao condômino, né, se a instalação dele é viável ou se não é viável e por quê. É isso. Então, que eu acho que isso resolve uma parte do problema. Mas como eu disse, eu acho que para fazer esse tipo de instalação, obviamente o condomínio pode dizer, bom, tem sobra, eu quero instalar um meu. Não, mas você precisa olhar a coletividade, né? É muito legal essa questão filosófica. Eu gosto de que são cabeças pensantes. É aquela história. No meu prédio teve a reforma da academia. Aí fizeram a votação, 50% usa academia e 50% não. Eu votei, mesmo não usando academia, botou tudo de última geração porque está valorizando onde eu moro, o imóvel que eu moro, pensando em Mas vender. eu acho que este é o ponto. Não é? Esse é o ponto. A pessoa que pensa que não quer porque eu não tenho carro elétrico, está pensando só olhando o quarteirão na frente, tem que olhar e e ela não está olhando o próprio imóvel dela. Ela não tem carro elétrico, mas uma hora ela vai querer vender aquele imóvel. Se o prédio estiver desatualizado, obsoleto, o preço do imóvel também cai. Quem vai comprar um imóvel, quem compraria um imóvel há 10 anos atrás que não tivesse rede de internet? Ninguém compraria. Exato. Esse é o ponto. Entendeu? Então você tem que pensar olhando no futuro, na valorização do teu imóvel. Então, concluindo o meu raciocínio, eu estava dizendo, feito isso, eu entendo que o condomínio, a administração tem que fazer uma assembleia e discutir, fazer um planejamento do que vai ser feito para resolver isso aí. Então, vamos fazer um aumento do transformador de entrada? Vamos. Então, a gente faz um pedido para a concessionária, se tiver sobra de energia na rede dela, porque as concessionárias também têm o mesmo problema, né? Você pode fazer um raciocínio entre fluxo de energia e fluxo de trânsito, tá certo? Quando você tem, aqui em São Paulo, vias que são estreitas e você tem grandes congestionamentos, o que você faz? Você alarga a via. Alargar a via significa aumentar o transformador, tá certo? Mas essa via, uma hora chega num ponto que ela não pode afunilar de novo. Onde é o afunilamento? No condomínio. Então precisa ver, se chegando nessa via mais larga, o condomínio vai ter condição de dar vazão a essa energia. Então precisa olhar dentro do condomínio se as coisas... Isso tudo já é posterior ao estudo de viabilidade. Isso é posterior ao estudo. É no momento que o condomínio define uma política que ele vai usar para aumentar a infraestrutura do prédio dele ou adequar. Essa que eu estou falando aqui é aumentar a infraestrutura, adequar a infraestrutura. Existem outros métodos para fazer isso. Por exemplo, existem sistemas de gerenciamento de energia, de demanda, né, que fazem o seguinte trabalho. Eu tenho um transformador de 150, eu tenho sobra de 50, eu tenho 17 para instalar. Então esse sistema, ele olha a sobra de energia que tem e num certo momento tem 7, todos eles recebem 7. Quando começa a chegar... load balance, seria isso? Legal. Ele começa a aumentar o número,
ele vai diminuindo a energia que vai chegar em cada um dos carregadores, Uhum. de modo que você nunca ultrapasse o limite. Esse sistema de gestão de demanda é uma coisa inteligente e é sempre uma opção que você tem que fazer na hora de fazer o estudo de investimento. Uhum. E uma coisa é gastar para fazer um aumento de demanda com a concessionária, aumentar toda a tua rede, e outro é fazer com que a tua rede seja pensante, de modo que seja ela distribuir essa sobra de energia. Uhum. Então, feito isso, se define o que vai ser feito, ou ao pedido de aumento, ou instalar um sistema de gerenciamento de consumo ou de demanda de energia, e aí, quando se faz, já se faz para tudo. Entende? Isso é a solução adequada. É o ideal. É o mundo ideal. É o mundo ideal mesmo. E no Bradesco acontece isso. Aproveitando o ensejo do Carlos, eu participo de uma startup do prédio do Bradesco. Lá eles bateram o recorde de vagas elétricas. Tem 35. E o meu, lá é todos 7 kVA, é o carregamento, né? Só que à medida que vai pôr nos carros, de 7 aparece no aplicativo do meu carro que não está carregando em 7, está carregando em 3,5. Distribuindo, Vai né? caindo aí fala, Felipe, carga final total, 4 horas. Aí cai, carga final total, 7 horas. Subiu para 7 horas. Aí eu sei, poxa, começou a chegar a turma e pôr mais carro Então lá. parece o Isso. Waze que vai falando. Daqui Isso. até lá, É uma verdade, hora. trânsito.